Nós estamos tratando das posturas que nós devemos ter para que possamos nos relacionar bem. Estamos tratando do amor fraternal como sendo alguma coisa que é muito importante nas nossas relações interpessoais. Então, agora eu vou trabalhar sobre as expressões do amor fraternal. Como podemos expressar o amor fraternal sincero e ardente? O amor fraternal sincero, de coração e ardente, não pode deixar de se expressar. Ele não pode ser escondido. Vejamos algumas maneiras em que o amor pode ser expresso. Primeiro, o amor fraternal se expressa em saudações cheias de afeto. Escrevendo aos Romanos, Paulo diz na sua carta, capítulo 12, 10 e 16. Veja o que Paulo diz. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E tem outra expressão que algumas pessoas têm reservas por causa da nossa formação, da nossa cultura. E temos dificuldade de expressar isto, especialmente homens com homens. Mas o texto fala, saudai-vos uns aos outros com beijo santo, com ósculo santo. Paulo diz aos cristãos para se saudarem mutuamente com afeições do coração. O beijo era a maneira como os médio-orientais se saudavam. Isto é parcialmente a maneira de nos saudarmos também. Eu tenho visto irmãos em nossa igreja que realmente saúdam uns aos outros com doces sentimentos no coração. E eu tenho sido alvo de amor de alguns irmãos que me beijam com muito carinho, mulheres e homens. No entanto, não se esqueça, esse tipo de saudação fraternal com beijo deve estar carregado de santas afeições. Por isso, o beijo entre cristãos, o ósculo entre cristãos, é chamado de santo, ósculo santo. Não deve haver nenhuma impureza nessa manifestação de amor. A impureza torna o amor não fraternal. Na verdade, a impureza cancela o amor. Um beijo pode ser dado insinceramente, apenas por uma questão de formalidade e costume. Não faça isso quando você não tem amor sincero e ardente pelas pessoas. Quando você encontrar um irmão, seja homem ou seja mulher, saúde fraternalmente e tente fazer isso com ósculo santo. Faz parte da cultura bíblica e nós temos que fazer com que a cultura bíblica prevaleça sobre a nossa cultura ocidental, onde homens beijam apenas mulheres, não homens. Vamos largar isso de lado. Vamos mostrar amor fraternal de uns para com os outros em ósculo santo. Segunda maneira do amor fraternal é ser expresso, e ele é expresso em tempos de necessidade. Os cristãos deveriam mostrar ternura para com aqueles que estão em necessidade. Esse é um traço que revela compaixão. Pedro, escrevendo a sua carta, capítulo 3, verso 8 da primeira carta, ele fala, sede compadecidos, ou sede cheios de compaixão. Está lá também em Filipenses 2:1. Na sua primeira carta, João também fala disto, capítulo 3, versos 17 a 18, diz assim, ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então ele fala numa expressão cheia de carinho, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Ao testemunhar o sofrimento de um cristão, você deveria ter compaixão
e partilhar das dores daquele que está em necessidade. O mandamento de Deus para você é: partilhai das necessidades dos santos. Quando você partilha das necessidades dos santos, você está se lembrando de Deus. Porque Hebreus 6:10 diz: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. A verdadeira religião implica no partilhamento das necessidades dos santos. Veja o que Tiago diz. Muitos escritores da Bíblia falam a respeito. Olha o que o irmão do Senhor fala. Tiago 1:27. A religião pura e sem mancha, sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Pratique esse tipo de amor fraternal, vendo pessoas que estão em necessidades, pessoas que precisam de você, pessoas que carecem de afeição. E nós temos condições de mostrar afeição pelos que andam em sofrimento. Terceira manifestação de amor. O amor fraternal se expressa na oração uns pelos outros. Olha o que Lucas, o autor de Atos, diz, Atos 12:5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, estava preso. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Veja Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versos 9 e 10, porque Deus, a quem adoro em meu espírito no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. O amor fraternal é evidenciado quando você não se esquece de interceder pelos seus irmãos que andam em necessidade. Os irmãos, os que são verdadeiros irmãos, zelam e velam em oração uns pelos outros. Falta-lhe tempo. Se você dedicasse tempo para orar por tanta gente ao nosso redor que tem necessidade. Aprenda a ser um intercessor, a lembrar daqueles que estão em sofrimento. Há muitos deles no meio do povo de Deus, há muitos que sofrem por causa da pregação do Evangelho. Há gente que tem sido assassinado por causa do Evangelho e famílias sofrem pela morte dos seus queridos. Não se esqueça de mostrar amor fraternal, velando em oração pelos irmãos que sofrem. Uma quarta maneira do amor fraternal se expressar. O amor fraternal se expressa na restauração daqueles que caem. Escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, verso 1, Paulo diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. É muito mais fácil pisar naquele que está caído do que gastar tempo e recursos na restauração dele. O amor fraternal leva necessariamente ao desejo de ver os caídos trazidos para cima. Se o irmão cai por imoralidade, é porque ele brincou com o pecado. Mas ao invés de botarmos o dedo na cara dele, ou de enfiar o dedo na ferida dele, nós devemos aprender a ter compaixão dele e temos que procurar trazê-lo de volta à sobriedade moral. Se um irmão cai por falso ensino, é porque ele não aprendeu a palavra de Deus de onde ele veio, ou no lugar em que ele estava antes. Há muitos irmãos espalhados pela igreja que estão sendo enganados, falsas doutrinas sendo ensinadas, ou uma doutrina que é muito rasinha, um leitinho que se ouve desde o começo da fé.
mas nós precisamos colocar ensino sério nessas pessoas para que possamos restaurá-los à verdadeira fé, isto é, à verdadeira doutrina, encorajando-os a usarem devidamente a Escritura. Nós temos que aprender, isso é um desenvolvimento que você pode ter. Temos que aprender a ter compaixão deles, porque eles não tiveram a luz que alguns de vocês tiveram. A brandura é o segredo da nossa repreensão. Brandura não significa falta de firmeza, mas aponta para o modo correto como deve ser a repreensão. Tiago 5, 19 e 20 diz: Meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu mau caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Se você tiver brandura no corrigir um faltoso na fé, você não somente o salvará, mas você cobrirá multidão de pecados. Irmãos são chamados para cobrir os pecados dos outros, para que o nome de Deus não seja enlameado, nem enlameado fique o nome dos irmãos. Quinta maneira do amor fraternal ser expresso. O amor fraternal se expressa no encorajamento uns aos outros. Escrevendo a Gálatas, Paulo diz, capítulo 6, verso 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Nós precisamos aprender a levar as cargas uns dos outros. Há muitos irmãos em grande aflição que precisam de encorajamento. Barnabé é chamado de o filho da consolação, porque ele encorajava seus irmãos em Cristo. E em alguma medida nós podemos fazer isso com as pessoas que têm aflições, embora as pessoas com dons pastorais façam isso com mais eficiência. Se você em alguma medida possui algum dom pastoral, isto é, você tem preocupação com pessoas, você quer vê-las saírem do buraco onde elas se encontram, então pratique o amor fraternal eficientemente. Esteja no pastoreio, se você tem essa habilidade, para ajudar pessoas a saírem do estado de miséria espiritual e mesmo emocional em que eles se encontram. Uma sexta maneira de você expressar o amor fraternal. O amor fraternal se expressa na hospitalidade. Os cristãos são ordenados a serem hospitaleiros. Diferentemente do que algumas pessoas pensam, a hospitalidade não é um dom espiritual, mas um dever dos que amam. Veja o que Hebreus 13, 1 a 3 fala. Seja constante o amor fraternal. Então ele fala, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Pedro, na sua carta primeira, diz, no capítulo 4, verso 9, sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Lembra? Não use esta expressão, eu não tenho o dom espiritual de eu ser hospitaleiro. Não é dom, eu repito, é dever seu. A hospitalidade, modernamente, ela não é praticada por várias razões, mas a ordem de Deus continua a despeito das inconveniências do tempo presente. Não temos gasto tempo nem dinheiro para praticar a hospitalidade. Estamos ocupados demais em atividades para pensar neste dever cristão. Você já pensou em ser uma pessoa mais hospitaleira?
isto é, receber especialmente outros cristãos para que você possa ajudá-los, para que você possa minorar em alguma medida a necessidade deles. Eu sei que tem muita gente safada, tem muita gente que se aproveita de que o cristão, ou alguns cristãos são hospitaleiros, então exploram esta virtude deles. Mas aí o pecado é deles. Não permita que esse pecado seja seu, isto é, não negligencie a hospitalidade, que é um dever seu, não um dom espiritual. Uma sétima manifestação do amor fraternal. O amor fraternal se expressa no perdão. Pedro, escrevendo na sua primeira carta, capítulo 4, verso 8, diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O amor fraternal se expressa em perdão para com o faltoso. Quando amamos dessa forma, cobrimos muitos pecados ao invés de propalá-los, ao invés de botar a boca no trombone a respeito dos pecados deles. Não faça alarde dos pecados dos outros. Peça a Deus a graça de você ser perdoador. Afinal de contas, foi assim que Deus tratou você. E você recebeu de graça isto, então de graça também dê. De graça recebestes, de graça dai. Agora nós vamos falar sobre as dificuldades do amor fraternal. Expressar amor às vezes é difícil. Toma o exemplo do bom samaritano e veja algumas lições que podemos tirar dessa parábola, onde aquele que amou conheceu algumas dificuldades do amor. Quer ver só? Veja as dificuldades. O amor fraternal pode causar inconveniências. Que tipo de inconveniências o amor fraternal pode causar? Primeira, ele pode colocar você em perigo. Segunda, ele pode colocar você numa condição de sujeira. Você vai ter que penetrar lugares que você não está acostumado, mal cheiroso. Ele pode colocar você na posição de ser zombado ou criticado por outras pessoas. Ele pode exigir o seu esforço quando você está ocupado. A vocação da nossa igreja não é a de trabalhar especificamente com os pobres, mas Deus pode perfeitamente colocar pessoas necessitadas que vão exigir de nós algum tipo de esforço a que não estamos acostumados a fazer. Uma outra dificuldade, o amor fraternal pode tomar tempo. Pense no tempo em que o bom samaritano gastou ajudando aquele homem ferido à beira do caminho. Ele teve que parar a sua viagem, ele teve que deixar de lado os outros afazeres e ele entendeu que era necessário gastar tempo com aquele ferido à beira do caminho. Todos nós temos muitas coisas para fazer. Somos pessoas muitíssimo ocupadas. Toma tempo visitar enfermos. Toma tempo visitar irmãos velhinhos que não podem estar conosco para adorar a Deus. Toma tempo escrever mensagens a eles, mensagens de encorajamento. Ou dar um dia do nosso trabalho para ajudar a um irmão que está em necessidade. Uma outra dificuldade do amor. O amor fraternal pode custar dinheiro. Quando Deus põe irmãos necessitados em nossa frente, isso significa que isso pode custar alguma coisa do que temos. Aconteceu assim com o bom samaritano. Ele gastou não somente do seu tempo, mas do seu dinheiro para socorrer uma pessoa em grande necessidade. Não era plano dele gastar dinheiro com necessitados, mas Deus às vezes nos coloca nessa situação de ajudar pessoas. Isso custa dinheiro, repito. Eu sei que existe um fundo na igreja
para ajudar pessoas. É fundo financeiro que geralmente é administrado por diáconos, mas Deus pode exigir de nós pessoalmente que façamos isto. O amor fraternal pode custar alguma coisa ao seu bolso. Se Deus lhe põe pessoas assim na sua frente, é para que você gaste alguma coisa com ela. 1 João 3, 17 e 18 diz assim: Ora, aquele que possuir recursos neste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Esta é a máxima que todos nós devemos saber sobre como manifestar amor fraternal. Deus o ajude nessa dura e custosa tarefa.